Demorou, mas chegou, galera. Vocês acharam que eu não ia falar do grande sucesso do momento? Mas antes da gente falar do novíssimo lançamento Alien Romulus, vamos recapitular um pouco. Embarquei numa missão espacial e especial de assistir todos os filmes da franquia Alien, que eu nunca tinha assistido, para falar a verdade, então foi tudo uma experiência inédita para mim. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre Alien, Aliens o Resgate, Alien 3, Alien a Ressurreição, Prometheus e Alien Covenant. Bom, eu não assisti os filmes Alien versus Predador, porque, eu considerei eles um spin-off, e dois, eu já tinha assistido eles quando adolescente e achava horríveis, então eu falo assim, eu vou diminuir um pouquinho, né, o número de filmes e evitar passar por esse tipo de tortura, porque se eu já achei ruim lá atrás, com certeza agora eu vou achar muito pior. Mas se vocês quiserem que eu comente os dois filmes da franquia Alien vs Predador, faz um pix pra minha conta, ou, pelo menos, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos ajudar esse canal a crescer, a se monetizar, né, pra finalmente eu conseguir monetizar o canal, e aí quem sabe eu volto nessa ideia. Mas vamos começar logo que tem muito filme pra gente falar nesse vídeo. Vamos logo com o primeiro, de 1979. Uma nave espacial, ao retornar para a Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. O que parecia um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação. Primeiro eu gostaria de falar da pessoa que traduziu esse título. Eu gosto muito dessa adaptação nacional desse título, Alien, o Oitavo Passageiro. É um título muito, muito, muito legal, eu adoro. Quanto ao filme, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de embarcar nessa história. Eu acho que o filme tem um ritmo, não necessariamente lento, mas talvez lento para os padrões de hoje, sabe? Ele começa bastante devagar. Então, até ele engrenar, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de me conectar com o que eu estava assistindo ali. Eu acho engraçado que a gente tá falando de um filme aí de seus 45 anos e como ele ainda se sustenta, né, depois de tanto tempo. E a primeira coisa que eu pensei quando eu estava assistindo o filme foi assim: "Caraca, que legal, cenários de verdade". Eu acho que hoje em dia a gente tá tão acostumado com tudo sendo feito no chroma key, sabe, os cenários ficam borrachudos, distantes, e aqui você sentia a construção daquela cenografia, a construção daqueles espaços. E eu acho que é isso que, por exemplo, faz o filme perdurar por tanto tempo. A gente tem aqui uma obra que não tem nenhum efeito computadorizado, sabe, é tudo aqui é efeito prático, e eu acho que, apesar do cinema ter abandonado esses efeitos práticos porque eles eram muito caros, eles comprovam que a validade deles, né, porque esse filme pode ser exibido agora e daqui a 50 anos, e ele vai continuar surpreendente, porque isso não vai envelhecer tão mal quanto, inclusive, outros filmes da franquia que a gente vai falar lá na frente. Apesar da sinopse nem citar, eu gosto muito desse filme aqui, da questão da construção da personagem Ripley, né, dessa personagem que a gente gosta muito, dessa protagonista, que é um marco na história do cinema. E nesse filme, quando eu via, né, essa personagem crescendo, diante dos meus olhos, eu fiquei pensando de por que que a gente gosta tanto dela. E eu acho que tem uma série de motivos que são construídas nessa história. Não só porque ela é uma personagem forte e empoderada, que é algo que, a gente inclusive reclama hoje, que faltam personagens assim, personagens, que sejam personagens femininas, né, que sejam duronas nesse sentido, mas o roteiro sempre coloca ela, e a gente vai ver isso nos próximos filmes também, numa posição de sofrer machismo e misoginia das pessoas, e ela meio que se opor a isso, então a gente já fica do lado da personagem, porque ela tá ali sofrendo preconceito de uma certa maneira, e os personagens ao redor dela são tão burros, são tão idiotas, como ela tem sempre um certo senso de direção, um certo senso do que é certo e do que é errado, não tem como a gente não torcer por ela, sabe? A gente torce por ela por comparação. Ela tá ali sofrendo um certo preconceito, e as pessoas fazem o contrário do que ela diz, se ferram, e o resto também começa a tomar muitas atitudes idiotas, um atrás do outro. Eu acho que personagens idiotas que tomam atitudes idiotas é meio que uma marca da franquia, até nos filmes que a Ripley não está. No geral, eu acho um filme muito bom, e eu entendo porque ele é um clássico do nosso cinema. Se você não assistiu, eu fortemente recomendo. Eu acho que esse filme, ele era muito redondo, então quando eu terminei o filme eu falei assim: "Cara, como é que vai ser essa continuação?". Porque eu via que aqui, o filme não foi pensado para ser uma franquia a longo prazo.
né, com uma coisa que acontece muito hoje, né. Os filmes sempre deixam aquela pontinha solta pra eles continuarem de alguma maneira, mas aqui o filme simplesmente a história se fecha ali, e a gente poderia assistir esse filme isoladamente pra sempre. Então eu fiquei me questionando como é que seria essa continuação, até que chegou, né, agora a gente vai falar sobre o filme de 1986, Aliens: O Resgate. Depois de dormir por 57 anos, Ellen Ripley, vivida por Sigourney Weaver, a única sobrevivente de uma tragédia espacial, descobre que o local onde tudo aconteceu com sua nave foi colonizado e, apesar das pressões, decide retornar para salvar as famílias lá existentes. Mas mesmo com todo o armamento, eles não são páreo para as centenas de alienígenas que invadiram a colônia. Nesse segundo filme, a gente tem mais orçamento e um novo diretor. Ridley Scott dá lugar a James Cameron, e eu acho essa mudança muito visível, assim, na forma como o filme é conduzido também. E eu acho essa uma continuação incrível. Eu acho que é um dom do James Cameron, talvez, porque pra mim os 2 dos melhores filmes que ele já fez são continuações. Além desse Aliens: O Resgate, a gente também tem o Exterminador do Futuro 2, que é pra mim um dos filmes mais incríveis já feitos. E o ritmo é diferente, a história é diferente, mas mesmo assim ele conseguiu manter a essência da Ripley, da personagem. Eu acho que o Cameron conseguiu aqui entender quem ela era e trazer, novos questionamentos, novos desafios pra personagem e tornou a personagem ainda maior. Esse filme eu acho ele um acerto, é um filme de ação, assim, que quase não tem defeitos. Tem uma coisa que me incomoda ali, uma transição muito bruta ali no início, mas tirando isso eu acho que ele é um filme quase perfeito, eu não tenho o que retocar, eu acho que ele é um filme que você não vê o tempo passando, quando você vê, você já chegou no final e você fica sedento por mais, você veria mais daquilo, daquele universo. Eh, eu acho que uma marca da franquia é que todos os filmes têm cenas icônicas, né, no primeiro filme, lá é aquela cena do alien saindo da barriga, aqui você tem aquela cena da Ripley lutando contra o alien com um robô. Eu acho que a franquia Alien é uma série que tem uma imagética muito forte, né, que tem imagens que perduram, que fazem parte da nossa cultura pop, e eu acho que esse filme aqui contribuiu muito pra isso. Desse eu falei muito rápido, eu acho que não tem nem o que criticar em Aliens, eu acho que ele é um filme muito redondo. Então se você tiver que escolher um único pra assistir, eu acho que esse aqui é um pouco complicado, porque você precisa do contexto do anterior, assim. Ele te dá o contexto ali em alguns minutos, mas eu acho que seria legal você ver o anterior pra poder entender. Então eu acho que, infelizmente, isso aqui não funciona como um filme solo, eu acho que é necessário você fazer o combozinho do 1 e do 2, mas eu acho que também não ofende ninguém, são os 2 melhores da franquia, na minha opinião. Que agora, cara, vem Alien 3 e Alien 3 é algo. Vamos falar da sinopse e depois a gente fala um pouquinho sobre o filme. Ripley, vivida por Sigourney Weaver, é a única sobrevivente quando sua nave avariada cai num planeta inóspito, habitado por ex-condenados de uma prisão de segurança máxima. Mais uma vez trocamos de diretor, inclusive eu tava reparando, a franquia Alien teve diretores que se provaram grandes cineastas depois que dirigiram filmes da franquia. Então eu acho que todo mundo quer dirigir um filme da franquia Alien exatamente por isso. E não estou contando os filmes Alien vs Predador. No primeiro filme a gente teve Ridley Scott, que se tornou um grande cineasta. No segundo a gente teve James Cameron, que se tornou dono das maiores bilheterias da história. E aqui a gente tem um novato David Fincher, saindo ali da direção de comerciais e de clipes para chegar nos longas-metragens. Só que esse filme tem uns bastidores muito complicados. David Fincher foi demitido do filme várias vezes, as gravações começaram sem roteiro, então eles iam gravando e vendo no que dava, e é uma bagunça total, né? Isso se reflete no resultado final. Inclusive tem uma história de que a cena mais icônica desse filme, e que é uma das cenas mais icônicas da franquia, né? Que é aquele encontro da Ripley com o Alien, né? Aquela cena que gera GIFs e aparece em vários lugares da internet. O estúdio não queria aquela cena. O David Fincher chamou a Sigourney Weaver num canto, falou assim, vamos gravar aqui agora, escondido deles. E a cena acabou ficando no corte final e foi usada em diversos materiais promocionais do filme, pra vocês terem uma noção do caos que foi. Inclusive, esse filme quase acabou com a carreira do David Fincher. Isso só não aconteceu porque a própria Sigourney Weaver, a protagonista, ficou do lado dele e contou que os bastidores desse filme realmente foram uma confusão. É importante mencionar que esse filme tem duas versões que acabam sendo muito diferentes uma da outra. A versão do cinema, né, que foi a versão que contou com essa interferência completamente maluca dos produtores, só que em 2003 a Fox ofereceu aos diretores dos 4 primeiros filmes
a chance de fazerem novos cortes dessas obras. O David Fincher se recusou, mas ele autorizou um dos produtores a fazer o que se chama aqui de assembly cut, um corte com cenas que acabaram ficando no chão da sala de edição. E essa versão do filme tem meia hora a mais, é tipo 2 horas e 20 e pouco de filme. Eu assisti essa versão e nem assim considerei o filme bom. Eu entendo aonde ele quer chegar, o que ele quer alcançar aqui, mas pelo menos eu vejo que nada foi alcançado, nenhum objetivo chegou longe. Eu acho que aqui a ideia era adentrar um alien em locais mais profundos, em discutir alguns temas mais políticos e sociais de maneira mais contundente, mas com toda essa interferência do estúdio, com essa falta de um roteiro sólido, tudo ficou pela metade. Inclusive, esse filme me irrita bastante, no momento que ele quer desconstruir a Ripley de uma maneira que eu acho que acaba estragando a personagem, sabe? Esse tema do machismo e da misoginia é algo recorrente nos filmes. Aqui ele faz de um jeito que deixa muito óbvio que você não tem como fugir desse tema, né? Afinal, ela cai num planeta que é uma prisão, que só tem presidiários homens, então ela já chega sofrendo esse preconceito. Mas existe aqui uma preocupação com a sexualidade da Ripley que beira o absurdo pra mim, que é uma cena que não faz o menor sentido com a construção da personagem que foi feita antes, pelo menos na minha opinião. Eu acho que acaba sendo uma construção até um pouco homofóbica, né? Para tentar tirar assim, olha, só porque essa personagem é durona não quer dizer que ela seja lésbica, entendeu? Então vamos colocar aqui um ato heterossexual pra ela, simplesmente por colocar, porque não faz sentido naquela construção. Na verdade, muita coisa nesse filme não faz sentido. Esse fato de tentarem desconstruir a Ripley de alguma maneira me irritou um pouco e tornou o filme pior pra mim, no caso. E eu acho que pra mim foi um filme muito difícil de assistir, porque eu acho ele muito longo, e como ele não vai a lugar nenhum, foi bastante difícil. Vamos falar de coisas mais divertidas. Vamos falar de Alien: A Ressurreição, o próximo filme da nossa lista. 2 séculos depois de sua morte, a Tenente Ripley, vivida por Sigourney Weaver, é clonada por cientistas a bordo de uma espaçonave. Porém, o clone dela tem sangue alien em sua composição. Alien: A Ressurreição, muitos não gostam de você, mas eu te amo. Aqui a gente tem uma entrada na franquia com um tom muito diferente. Como eu disse no filme anterior, né, que vários diretores diferentes chegaram na franquia, aqui em Alien 4 a gente tem um filme dirigido por Jean-Pierre Jeunet, deve ter ficado traumatizado com Hollywood o suficiente para voltar para a França, e o seu próximo filme ser um grande sucesso, um pequenininho filme que eu não sei se vocês conhecem, chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Mas enfim, vamos nos ater a Alien: A Ressurreição. A gente tem aqui um filme que tem um tom um pouquinho mais engraçadinho, talvez, e eu acho que funciona bem. Enquanto eu assistia, eu pensava, cara, esse é um filme à frente do seu tempo. Porque eu vejo nesse filme algo que uma franquia tipo Alien ou outras dessas propriedades intelectuais que continuam rodando até hoje faria, tipo, hoje, sabe? Eu acho que esse filme poderia ter sido feito há 2, 3 anos atrás e com certeza a recepção teria sido um pouco melhor. O roteiro de Joss Whedon tem aqui umas piadas um pouco machistas, também nesse sentido de que eu acho que não funcionam muito pra personagem da Ripley, mas no geral eu acho esse um filme muito divertido e que é exatamente o que eu esperava da franquia Alien nos anos 90. Tem um outro filme ali na frente que eu acho que também é exatamente o que eu esperava da franquia Alien, mas eu acho que naquele falta um pouco de personalidade. Quando a gente chegar nele, a gente vai falar um pouquinho sobre. Mas eu acho que aqui o filme consegue, apesar do conceito absurdo, apesar da motivação absurda pra trazer a Sigourney Weaver de volta, eu acho que esse é um filme que funciona pra mim. Eu acho que esse é um filme que, inclusive esse é um filme que diferente dos outros, dá pra você assistir sem ter visto nenhum, porque ele simplesmente coloca que a Ripley foi ressuscitada através de um clone e é só isso que você precisa saber dos filmes anteriores. É divertido, eu gosto muito da figura do Alien aqui, eu acho muito bem feito. Nos outros filmes a gente tem alguma coisinha de efeito especial que não funciona muito mais hoje. Aqui a gente também tem. Quanto mais a gente vai avançando na franquia, pior vão ficando os efeitos, né? Porque na época ainda não era grande coisa, né? Isso aqui é de 96, 97. E aqui realmente tem uns efeitos especiais que estão passadíssimos. Mas no geral é um filme muito divertido. Eu me diverti muito. Tem algumas sequências muito interessantes, como a sequência ali debaixo d'água, que eu acho que ela é visualmente incrível. Eu me diverti muito e se eu tivesse que escolher um filme aleatoriamente da franquia pra assistir, pra me divertir, com certeza seria Alien: A Ressurreição, porque apesar de não ser o meu favorito, é o que eu achei mais divertido de todos esses 6 filmes que eu assisti.
Chegou a hora de dar um salto gigante no tempo. De 1997, quando foi feito Alien: A Ressurreição, a gente vai parar em 2012, quando Ridley Scott volta à franquia que o consagrou em Prometheus. Uma equipe de cientistas embarca em uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana. No planeta de destino, eles encontram criaturas poderosas e revelações assustadoras. Prometheus é um filme que divide a galera que gosta de Alien, e é um filme que me causou uma relação de amor e ódio. Primeiro que eu achei um filme muito difícil de assistir, porque eu achei bem chato o início, tá? Vou falar pra vocês que eu tive que ver esse filme parcelado em várias vezes. Mas ao mesmo tempo, meus sentimentos conflitantes continuaram. Eu não sou o maior fã do Ridley Scott, não só na franquia Alien. Tudo que eu vejo dele eu acho meio meia boca, muito burocrático, mas de tudo que eu vi, de tudo que eu consigo lembrar que foi dirigido por ele, eu acho Prometheus o melhor filme da carreira. Eu acho muito refinado, o olhar aqui muito certeiro, mas em compensação eu não acho Prometheus o melhor filme da franquia Alien, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que Prometheus tenta fazer a junção de dois universos que não funcionam quando colocados lado a lado, e isso fica bem claro quando você está assistindo o filme. Toda essa questão filosófica, existencial da primeira parte do filme, eu gosto bastante. Toda a questão da integração do filme na franquia Alien, eu também curto. Eu acho que tem construções imagéticas aqui que são incríveis. Mas esses dois mundos se chocando tornam esse filme uma adição muito estranha à franquia. Principalmente porque a ruptura fica muito na cara do espectador. No momento que o filme resolve ser um filme da franquia Alien, ele pisa no acelerador e ele vai se desenvolvendo de uma forma muito absurda. Então não tem como você não sentir o choque no ritmo da obra e não sentir que você estava vendo um filme e depois você tá acabando vendo um segundo filme que não é necessariamente o que você pediu. Eu entendo que muito disso deve ter vindo de pressões mercadológicas, afinal, esse não é um filme que custa barato. Mas, na minha opinião, uma construção sutil teria feito muito melhor. Se a gente tivesse visto Prometheus o filme inteiro e só no final, ali na última cena, ele revelasse fazer parte da franquia Alien, ele com certeza seria um filme muito mais redondo, por exemplo. Ou se ele fosse um filme que assumisse que ele é da franquia Alien desde o início e diluísse melhor essa vibe filosófico-existencial sobre criatura e criador durante toda a obra. Mas o que a gente tem aqui em Prometheus são dois blocos de filme que eu acho que não interagem do jeito que deveriam. E acredito que é por causa dessa recepção mista que Ridley Scott tentou anos depois, em 2017, trazer Alien Covenant, que é o filme que a gente vai falar agora. Viajando pela galáxia, a nave colonizadora Covenant tem por objetivo chegar ao planeta Origai 6, bem distante da Terra. Um acidente antes de chegar ao destino faz com que Walter, vivido por Michael Fassbender, o androide a bordo da espaçonave, seja obrigado a despertar os tripulantes da missão. Em meio aos necessários consertos, eles descobrem que nas proximidades há um planeta desconhecido que abrigaria condições necessárias para ter vida humana. Eles então resolvem investigar o local, só que ao chegar, rapidamente descobrem que o planeta abriga seres mortais. Eu acho Covenant um filme muito mais bem resolvido do que Prometheus. Você olha pra ele desde o início, você sabe que ele é um filme da franquia Alien. E assim como eu falei ali do Alien 4, né, que ele é claramente um filme do Alien feito para os anos 90, aqui a gente tem um filme da franquia Alien, claramente feito para os anos 2010. Só que nesse caso, eu não sei se eu gosto tanto. Eu senti que o filme foi ficando muito genérico, muito básico. A forma como ele foi construído, eu acho que ele poderia ser qualquer slasher de qualquer franquia. Se você trocasse o Alien pelo Jason e colocasse o nome Jason X2, não faria a menor diferença. E isso me incomoda um pouco. Eu acho que ele é muito mais fluido, ele é muito mais fácil de assistir do que Prometheus, por exemplo, mas não é o que eu gosto. Talvez seja meu segundo menos favorito. Talvez seja não, é o meu segundo menos favorito de toda a franquia. Eu acho que talvez por ele ser mais fácil, ele tenha muito mais fãs que Prometheus, mas eu gostaria muito mais se Prometheus fosse um filme mais redondo e a gente tivesse aqui uma boa continuação daquilo ali. O que eu acho que são dois filmes com tons diferentes, então eu não consigo nem dizer que um é realmente muito ligado ao outro. E é isso, gente. Chega aqui e depois a gente tem o salto de 9 anos até 2024, o ano que a gente tá gravando esse vídeo,
em que saiu Alien Romulus, que vai ficar pro próximo vídeo. Esse aqui é só uma recapitulação para você entender o passo a passo da franquia, de 1979 até 2015. Aproveita que eu já te contei o caminho, vai lá assistir e depois volta para ver o vídeo em que eu falo do novo filme. Meu ranking geral ficou Alien 3, que eu não gosto muito, em último lugar. Depois Alien Covenant, Prometheus, Alien 4, que me diverte muito, o primeiro Alien e Aliens, o Resgate, que é de longe meu favorito. Mas vamos às notas na ordem de lançamento dos filmes, porque eu acho que é isso que vocês querem saber, né? Novamente aquele apelo, like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, hein? Para Alien, o oitavo passageiro, eu dou 4 estrelas. Para Aliens, o Resgate, eu dou 4 estrelas e meia. Para Alien 3, eu dou 2 estrelas. Para Alien, a Ressurreição, eu dou 3 estrelas e meia. Para Prometheus, eu dou 3 estrelas. E para Alien Covenant, eu dou 2 estrelas e meia. Bom, eu já assisti Alien Romulus no cinema, né? Eu tava tentando ver todos os filmes para a gente poder conseguir falar sobre eles. Então, se liga no próximo vídeo, né? Fica aqui no canal, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre Alien Romulus. E me conta se você gosta de recapitulações assim, se você gosta de vários filmes num vídeo só. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. E claro, nesse momento deve estar aparecendo o meu arroba aqui para você entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, se você quiser. Lá a gente pode falar um pouquinho mais sobre cinema e você consegue saber o que eu tô assistindo antes mesmo de chegar no canal. E para terminar esse vídeo, ao invés de uma frase de impacto, uma aposta. Se a gente chegar aos 1000 inscritos no canal antes do final de 2024, eu assisto Alien vs Predador e Alien vs Predador 2 e trago aqui pro canal. Se vocês quiserem, façam isso acontecer. Até o próximo filme.